sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje a gente está com um convidado especial, que é o Cristiano Galvão, que vai falar sobre trabalhos com dados de múltiplas origens no Excel, que é a especialidade dele, óbvio, né? Queria agradecer a todos pela presença. Deixa eu falar aqui primeiro com a Fabiana. Seja bem-vinda. O César, que foi o nosso palestrante no webinar da semana passada. Muito obrigada pela presença, César. A Lidiane, o Sérgio, Anderson Rocha e a Cíntia estão aqui com a gente hoje. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Bom, só para falar rapidinho, o webinar ele cresceu, né? Nasceu, na verdade, da necessidade que a gente via de compartilhar informações e de criar discussões saudáveis sobre esse mundo todo inundado de dados que a gente está vivendo atualmente. Então, o Cristiano disponibilizou um material muito interessante para nos ajudar a como viver nesse mundo aí menos afogado de dados, tá? Como vai funcionar hoje? Vou passar a câmera para o Cristiano vai dar boas-vindas para vocês, e ele vai começar a trabalhar com a ferramenta dele, o Excel, e fazendo alguns exemplos e discutindo alguns tópicos. No final, ele vai abrir para discussões, e se vocês quiserem, ao longo da apresentação dele, ficar escrevendo as perguntas, ele vai conseguir ver aqui na tela e aí vocês podem interagir. Caso vocês tenham alguma dúvida, pedir para ele repetir, tá bom? Vou passar a câmera para ele, mas antes eu quero dar as boas-vindas para o Manuel Loureiro, que está na Suíça, se eu não me engano, não é? Está o quê? Já meia-noite aí, Manuel? Ademir Justino, seja bem-vindo. Bom, vou passar a câmera aqui para ele, só um minutinho. Oi, pessoal. Como é que está aí a imagem, o som? Todos acompanhando bem? Muito obrigado aí pela participação de todos. Já estou vendo rostos conhecidos aqui e é um prazer estar com vocês nessa noite, falando de um assunto que eu gosto tanto, que são dados, né? Dados podendo usar ainda no Excel, que aí são duas paixões, então. Eu não vou usar PowerPoint, eu vou usar só o Excel mesmo, e os arquivos que nós temos de exemplo, depois eu disponibilizo para vocês esses arquivos. E vou começar abrindo aqui a tela. E aí vocês verifiquem. E ali já vai dar um help aqui. Cada um agora usa uma plataforma diferente, né, para fazer os webinars, a live. Compartilhar aqui como que a gente faz na sua plataforma, na plataforma que você usa. Vamos lá. Aham. Não deveria. Tem que instalar isso aqui? Não deveria. Instala, não tem problema. Rapidinho. Se vocês estiverem assistindo já a tela, ó, agora foi. Tá. É porque no outro já está instalado, beleza. Já conseguem ver? Então vou agora compartilhar a minha tela inteira logo. E agora sim, vocês vão poder ver. Beleza. Hoje eu estou fazendo no meu computador, usando os meus arquivos. Para quem estiver acompanhando agora, entrando agora, lembre-se que a Lígia já tem algumas lives, alguns webinars gravados, e eles estão disponíveis lá no canal do YouTube dela, que é o Vamos Analisar. Vamos então aqui a alguns exemplos. Eu tenho aqui uma planilha, que é essa Bike 1. A Lígia mesmo que me disponibilizou essa base, e é uma base que fala de aluguéis de bicicletas, uma base que a gente pode trabalhar para o nosso exemplo.
E por ser um arquivo de Excel, a gente consegue abrir direto na ferramenta, clicando logo na pasta mesmo. Tá? Quando a gente abre esse arquivo, o que nós temos aqui? Temos algumas datas que são datas em formato de banco de dados, que a gente pode dizer. Tá? Vem o ano, vem o mês e vem o dia. Mas deixa eu falar um pouquinho primeiro da problemática. Né? Quando a gente fala trabalhando com dados de múltiplas origens, a gente pode cair em situações diferentes. A gente pode ter dados que vêm de várias pastas ao mesmo tempo, ou a gente pode ter dados que vêm de países diferentes, ou até mesmo sistemas diferentes. Múltiplas origens tem um sentido bem amplo. E quando esse tipo de coisa acontece, primeiro, nem sempre os formatos são iguais, tá? Nem sempre os formatos são os mesmos. Então, acontece às vezes da gente ter problemas com datas, como vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar na sequência. Então, eu trouxe para vocês algumas variações do mesmo arquivo, e a primeira situação é essa daqui, onde essas datas, a princípio, vão ser tratadas como texto, porque vem nesse formato, onde começamos com o ano, depois temos o mês e temos, então, o dia. Alguém quer imaginar uma maneira fácil de converter isso para datas e horas, do jeito que a gente costuma usar? A Lígia vai dizer se tem alguma pergunta. Alguma sugestão? O que vocês usariam em termos de fórmulas aí? Ó, eu já vou colocar uma solução aqui. E aí, no final, vocês vão gerando as perguntas. Data. Poderia ser um outro nome, tá? Poderia ser date, até melhor para ficar tudo em inglês. Mas o nome que está ali em cima, ele não afeta o resultado. Aqui, ó, vezes 1. Olha o que acontece. A princípio tem uma pequena decepção, mas isso é por conta do formato. Temos aqui, no primeiro exemplo, um número inteiro e os outros são números com casas decimais. O primeiro é inteiro porque é uma data com meia-noite, então é a virada exata do calendário. As outras datas têm a hora que muda, conforme a gente desce pela planilha. E aqui nós podemos fazer uma aplicação de formato ou de data abreviada, ou ainda melhor, pelos formatos de número. Nós temos estas variações aqui que tem, ó, data com o relógio. Então, nós temos aqui, ó, data e hora, e isso resolveria o problema. Tá? Ainda que você observe o seguinte, ó, descendo aqui um pouco mais pela base de dados, nós vamos observar que o mês ele vem depois do ano. Mas como a ordem é ao contrário, que é uma data que se usa muito em banco de dados, isso ainda não é um problema. Tá? Então, nós temos o ano com o mês com o dia. Simplesmente multipliquei por 1 e resolvi o meu problema. Só que, às vezes, esses dados vêm de outras origens ou vêm com outras características. Eu tenho um arquivo 2, e aí esse primeiro eu vou fechar. Eu tenho o byte 2, dessa vez eu vou abrir direto pelo Excel também. Aqui. Se vocês observarem, essas datas elas estão um pouco caídas para a esquerda. Tá? A gente vai falar disso já já. Dou uma olhada rápida por essas datas e aí eu percebo uma seguinte característica. Ó. Temos aqui um exemplo onde esse 17, ele com certeza não é um mês. Então, nós estamos trabalhando com datas americanas. Isso é um dos problemas que acontecem quando a gente tem dados de múltiplas origens, abrindo bastante o escopo do que é múltiplas origens. Né? São poucos os países que trabalham com data dessa maneira. Né? Brasil, Inglaterra, né? Os países europeus geralmente seguem o padrão que é usado no Brasil, mas os Estados Unidos têm essa inversão. E o que acontece dessa vez, quando a gente abre simplesmente pelo Excel diretamente e tenta fazer aquela conversão multiplicando por 1? Observem só o que vai acontecer aqui.
A princípio, tudo correto. Vou aplicar a formatação. Dessa vez não precisa da hora, porque a hora está desmembrada numa outra coluna. E até aqui, ó, aparentemente, está tudo certo. Aparentemente, eu não tenho nenhum problema. Mas quando a gente começa a acelerar, ó, descendo um pouco mais pela planilha, aqui eu já observo que algumas conversões não tiveram sucesso. Isso acontece justamente a partir do 13, e aí já não cabe dentro de um mês. Essas conversões elas não foram feitas da maneira correta. E aí, voltando lá em cima, onde eu achava que isso estava correto, lembre-se, eu tenho uma data americana, então 1/1 não tem problema, 1/1 é a mesma coisa. Mas esse 1/3, por exemplo, na verdade não é 1º de março. Aqui eu tenho um equívoco. Nessa multiplicação por 1, se tratando aí de dados em formato americano, eu tenho uma troca aqui. Deveria ser, na verdade, 3 de janeiro. Essa planilha ela começa no início do ano e vai descendo. Então, eu tenho um problema aqui que, em muitos casos, são erros gerados por uma conversão muito ruim e outros são os resultados que são perigosíssimos também, que são os falsos positivos. A gente julga corretos por uma primeira olhada, mas eles são perigosíssimos porque aqui eu simplesmente perdi totalmente o controle da minha base de dados. Tá? A gente precisa traçar, neste tipo de situação, estratégias para fazer o tratamento adequado destes dados. E isso eu ainda estou no exemplo de data e hora. Tá? A gente poderia ter ainda inúmeros problemas. Vou fechar esse arquivo e eu vou abrir um arquivo novo no Excel, uma pasta de trabalho. Como estamos aqui, como estamos no Facebook, a gente está fazendo uma retransmissão lá, né? Facebook. Então, ó, o pessoal que quiser mandar comentário ali já vai dar uma olhada nos comentários e vai passar para mim. A gente está em 2 plataformas ao mesmo tempo hoje. Tá? Pessoal do Facebook, mande os comentários também, ou faça até melhor, entra para a sala aqui do GoBrunch, que aí a gente vai ver tudo num lugar só. Bom, abri aqui o Excel e eu vou usar uma ferramenta que muitos dessa sala já conhecem. Para quem não conhece, eu vou colocar o nome aqui. E o nome dela é Power Query. No Brasil, a gente acaba falando Power Query mesmo e não tem nada de errado nisso, se estiver conversando entre brasileiros. Os estrangeiros têm um sotaquezinho, uma pronúncia diferente. Essa ferramenta, nas versões recentes do Excel, você vai encontrar aqui nesse caminho, ó, dados, e toda essa região aqui, chamada obter e transformar dados, já compreende o que nós conhecemos como Power Query. Aqui eu vou abrir de um arquivo de uma pasta de trabalho, que é um arquivo do Excel. Muitas vezes a gente chama erroneamente de planilha, mas o arquivo é uma pasta de trabalho. Uma vez que eu abro esse comando de pasta de trabalho, eu vou aqui até a minha pasta do Vamos Analisar, que eu já gravei esses arquivos exatamente para essa aula. Eu vou abrir aqui, então, o Bike 1. Vou começar pelo 1, apesar de eu já ter aberto diretamente pelo Excel, vamos ver como é que é o Bike 1 aberto por dentro do Power Query. Ó, tá aqui, ó, nessa janela, eu vou verificar as informações, aparentemente tudo correto, eu vou simplesmente carregar esses dados e eles caem no Excel. Não fiz nenhum tipo de transformação manual. Vamos ver o que acontece nesse primeiro exemplo, onde o formato era naquele estilo de banco de dados, começando pelo ano, com traço, mês, dia e a hora. Olha aqui, ó. Acionando o filtro de data, a gente vai poder ter uma noção se funcionou ou não. Não devia ter acionado o filtro aqui, né? Vamos dar um zoom, é melhor. Vou fechar aqui o Excel e abrir de novo, por conta de eu estar usando a plataforma de retransmissão e outras coisas rodando aqui.
Aí dessa vez eu já vou mostrar mais de pertinho para vocês acompanharem. Então, aproveitando aí, para quem não pegou o caminho, vou entrar novamente no Power Query pela guia de dados, tá bom? Então tá aqui, ó, dados, obter dados de arquivo, pasta de trabalho. Aí aqui a gente faz aquele zoom para que todo mundo consiga enxergar numa boa. Foi esse caminho que a gente fez aqui. É esse que vocês agora conseguem ver na tela, um tamanho bem grande. Vou acionar então esse comando. E lá dentro da pasta vamos analisar que eu já tenho. Vou abrir aqui. Eu vou abrir o Bike 1. Eu vou carregar diretamente para a planilha sem fazer transformações e vou fazer um teste de dados. Tá? Então, carrego simplesmente esses dados. Tá aqui. Tem muito mais coisa que dá para falar em relação a essa capacidade. Tá? Power Query é uma ferramenta fantástica. Ela tem uma capacidade muito maior do que a própria capacidade de linhas das planilhas do Excel mesmo. Olha, descendo pela tela, eu consigo ver já aqui, ó, 18, 17, e a gente vai aplicar um zoom bem grande. Ó. Os dias foram colocados da maneira correta, sem a necessidade de fazer algum tipo de transformação. A transformação, neste caso, foi um processo automático. Mas lembre-se, eu estou pegando um arquivo de Excel e abrindo pelo Power Query. Agora, eu posso ter alguns cenários diferentes. Quando a gente fala de dados de múltiplas origens, muitas vezes esses arquivos eles vão ficar em formato texto, formato CSV. É um formato que tem sido muito utilizado pela simplicidade e pela facilidade de integrar sistemas diferentes. Então, eu posso ter aqui um arquivo no formato CSV, que é um arquivo de texto onde os valores são separados por vírgulas. Se vocês pegarem um arquivo desses que seja muito grande, tentarem abrir pelo bloco de notas, muito provavelmente vocês vão travar o bloco de notas. Tá? Normalmente se usa um outro tipo de editor, como o Notepad++, enfim. A questão é que eu vou pegar um novo documento do Excel, vou entrar pela guia dados e vou acionar aqui o botão de text/CSV. Aqui na minha pasta do Vamos Analisar, eu encontro o Bike 3. E dessa vez, em vez de carregar simplesmente, eu vou olhar com um pouco mais de calma o que nós temos dentro desse documento. Aqui, ó. Aparentemente, na tela de prévia, as datas estão corretas. Só que dessa vez eu vou entrar no transformar dados. Esse nome transformar dados, dependendo da versão que você utiliza aí, ele vai ter um nome ligeiramente diferente, mas na mesma posição. Tá? No meu caso, é o transformar dados. Está aqui. A gente vai ter algumas etapas automáticas, e aí eu consigo mostrar no zoom aqui na direita, e uma delas é a alteração de tipo, tipo alterado. Isso o Power Query faz automaticamente. Agora, resta saber se ele fez do jeito correto. Neste arquivo, eu tenho uma pequena mudança em relação às datas. Elas são um formato americano mesmo. Tá? Não é mais aquele formato de data. Então, eu vou ter coisas desse tipo aqui que eu vou exemplificar. Ó. Isso aqui que nós usamos em português, na base, ele vem, na verdade, dessa forma. Tá? Então, isso vai trazer algumas consequências, principalmente quando a gente fala de arquivo texto CSV. Vou descer um pouco mais pela tela para ver o que acontece. Ó, e aqui eu tenho o exemplo.
1/14. Vamos fechar e carregar e ver o que acontece. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem também. Esse é o arquivo bike3. Tem algumas outras coisas que podem acontecer. Nem sempre você vai ter uma conversão exata. Então, eu vou fazer de novo a carga. Esse arquivo aqui já foi modificado, inclusive, na verdade. Então, a gente não teve o mesmo erro da outra vez. Em algumas situações, né, desconsiderando aqui a conversão automática, você vai ter este cenário aqui que eu vou mostrar. Geralmente a gente torce para as coisas não darem erro. Agora eu estava torcendo para dar erro, né? Mas como eu já modifiquei o arquivo, a gente não teve o mesmo erro. O que a gente vai fazer aqui é uma conversão de data usando a ferramenta do Power Query, alterando aqui para data, alterar o tipo. Porém, eu já sei que algumas linhas vão ter erro. Faltou, inclusive, subir ali os cabeçalhos, né? Eu não fiz a subida dos cabeçalhos. Então, primeiro eu tenho que fazer isso. Quando nós temos cabeçalhos, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Usar a primeira linha como cabeçalho. Então, aquela linha que veio do texto, ela vai subir. O tipo alterado eu estou eliminando para poder fazer manualmente. Em algumas situações, quando você tem a data e você faz a conversão, ela não vai converter automaticamente. Tá? Então, como é que você vai fazer, na verdade? Você vai fazer a conversão usando o botão da direita, alterar tipo, e aí você vai escolher usando a localidade, que é essa última opção aqui dentro da alteração de tipo, mas só que é usando a localidade. Então, ó, botão da direita, alterar tipo, usando a localidade. Às vezes demora um pouquinho. Está lendo, você vai ler. Está aqui, ó. O tipo de dados que eu vou querer é o data. E a localidade, eu vou escolher Estados Unidos. Aliás, em inglês, né? Então é letra I. Inglês, dos Estados Unidos. Ele vem com o idioma primeiro. Tá? E aí aqui eu tenho a ordem correta que se usa nos Estados Unidos. Não é a que a gente usa normalmente, mas é a mais compatível com essa base de dados. Aperto OK. E aí sim, na hora de carregar os dados, eu vou ter as datas da maneira correta, começando dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro e assim por diante, até as datas mais altas. Então, dependendo da situação, a gente não pode simplesmente fazer uma multiplicação por 1 e seria mais difícil ficar tentando mudar a ordem dos campos se baseando na barra. A gente pode fazer uma operação simples como essa de conversão. Como é que estamos nas perguntas? Tem alguns outros exemplos aqui. Mas é legal dar uma olhada nas perguntas também. Beleza. Então, se está beleza, a gente mostra mais um exemplo aqui e aí no final a gente abre para as perguntas gerais. Quando a gente fala de múltiplas origens, a gente pode falar de arquivos diversos espalhados por uma pasta, por exemplo. Eu tenho aqui uma pasta de teste
onde eu tenho 20 arquivos. O layout deles é parecido, mas o conteúdo varia. Normalmente as pessoas abrem um arquivo por um, né? Abre um por um, vai juntando, copia e cola um embaixo do outro. E aí eu vou abrir um só para vocês darem uma olhada. Abrir só um aqui. Ele vai carregar. E, ó, já de início ele nem detectou as vírgulas para fazer a quebra das colunas. Então ainda teríamos que fazer, se fosse pelo processo antigo de abrir o documento, teríamos que fazer um corte aí por colunas, né? Quebrar texto por colunas lá na guia de dados. Texto para colunas. E aí tem aquele processo do delimitado, que aí você, por sorte, tem um padrão muito bom aqui, não tem vírgulas dentro dos valores para atrapalhar. E aí você teria que fazer isso aqui. Só que fazer isso para 20 arquivos e copiar e colar um embaixo do outro é muito chato. Em alguns cenários também, quando as pessoas têm arquivos de múltiplas origens, no caso padrões diferentes, as pessoas montam uma grande tabela, fazem um PROC-V e começam a cruzar essa tabela no PROC-V, puxando dados das outras bases, só que já existe ferramenta melhor para isso. O Power Query é uma delas, ele pode fazer esse tipo de cruzamento também. A gente pode deixar o Power Query só para fazer a carga dos dados para dentro do Excel e usar Power Pivot, que é uma outra ferramenta. E em breve a gente vai praticamente aposentar o PROC-V e vai entrar a PROC-X. Quem quiser saber mais sobre essa PROC-X, dá uma olhada num artigo recente que eu escrevi no meu LinkedIn. Entrando no perfil, vocês conseguem o acesso a esse artigo aí. Tá? Então, tem N maneiras da gente fazer cruzamento de dados para uma posterior análise, que é o grande tema do canal da Lígia, que é o Vamos Analisar. Agora, o retrabalho aqui nesse exemplo seria a parte mais crítica, porque eu tenho 20 arquivos, eu não quero abrir um por um e ficar colando um embaixo do outro. Então, para fechar a nossa rodada de exemplos, eu vou mostrar aqui como que a gente pode puxar todos os arquivos dessa pasta, que dessa vez não é a pasta de trabalho, é a pasta normal, pasta do Windows, que eu vou também colocar um zoom aqui para vocês, da pasta. Então, lá dentro da guia dados, obter dados, eu entro aqui em arquivo da pasta. Eu posso usar o procurar, mas eu vou escrever porque eu já sei de cabeça qual é o caminho da minha pasta de teste. Então, ela está como D dois pontos, vamos analisar teste. Se você não quiser escrever, você pode usar o procurar e aí você vai ver aquela janela do Windows, que é a janela clássica. Ok. Dá uma olhada no que vai acontecer agora nessa janela, que é a prévia do Power Query. Eu tenho aqui a amostra dos 20 arquivos, com todos os metadados aí, que são os atributos de data de acesso, data de criação e outros detalhes aqui também. Eu posso fazer isso aqui, ó, combinar e carregar. São 20 arquivos. Está fazendo uma avaliação da consulta. Começa a carregar uma série de coisas. Ó, aqui eu tenho, vocês acharam que ia aparecer já o conteúdo ali, né? Ainda não. Aparece aqui, ó, o primeiro arquivo, o segundo arquivo. Você consegue olhar um pequeno trecho desses documentos para ter certeza de que eles estão dentro do padrão. Se eu apertar OK, aí sim eu vou para a parte da carga definitiva desses dados para dentro do Excel. Agora sim ele vai avaliar a consulta. Abre-se um painel na direita, onde vocês vão poder olhar, aqui onde eu estou mexendo o mouse, vocês vão ver o número de linhas sendo carregado ao vivo. Ó, já passou de 70 mil linhas. Está aqui, ó. Eu tenho toda a carga dos 20 arquivos feita de uma vez só, sem eu ter que abrir um por um. E o Excel ainda me traz o seguinte, ó. Esses dados que vocês estão vendo aqui, eles vieram do arquivo dados 01.csv. Na medida em que a gente vai descendo,
a gente vai vendo dados dos outros documentos. Ó, dados 5 e assim por diante. Se você não quiser essa informação, você pode excluir a coluna por aqui, ou conhecendo um pouco mais as etapas do Power Query, você pode eliminar essa coluna antes também, no processo que tem lá dentro. Tem muita coisa que dá para fazer com essa ferramenta quando a gente trabalha com dados de múltiplas origens. Alguns dados, inclusive, eles são tão ruins que eles podem se apresentar dessa maneira aqui. Ó. Vou pegar um exemplo para vocês. Isso aqui é planilha disponível na internet, tá? Esse tipo de layout, ele para muitos tipos de análise, ele não vai ser o ideal. Então, quando você tem bases onde cabeçalhos vão precisar ser eliminados, você tem quebra de linha, você tem traços, esses traços eles são problemáticos, você acaba tendo que fazer uma série de transformações antes de carregar esses dados para dentro do Excel. E qual é a ferramenta que a gente utiliza para fazer essa carga de uma maneira já transformada e limpa, né, digamos assim? É aquele conjunto de ferramentas onde vocês vão ver aqui como obter e transformar dados, que é o Power Query, dentro da guia dados. Bom, vamos abrir para as perguntas, e aí, depois que tiverem as perguntas, a gente devolve aqui para a Lígia para ela fazer algumas considerações. Deixa eu ver, enquanto isso, quem são as pessoas presentes aqui, ó. Tem o Ademir, grande Ademir, Manuel Loureiro, a Fabiana Carvalho. Vai no Excel Weekend, né? Vocês vão no Excel Weekend, né? Aqui, ó. Hoje eu estou com a camisa já. Quem não se inscreveu, aproveita ainda, que é em janeiro, mas a gente já abriu as inscrições e o pessoal está correndo rápido lá para se inscrever. Vai ser muito legal. Lidiane está sempre com a gente. O César, que é palestrante também, já apareceu no canal, muito obrigado. Luiz Augusto Tostes, Sérgio e Anderson, muito obrigado. A Cíntia aqui também, que estava atrás da janelinha aqui da tela, que eu estou olhando pelo celular. O Ademir eu falei primeiro, o Ademir eu tinha visto, ele falou que ia entrar, e eu já dei as boas-vindas no início. Sem perguntas? Sempre, se não tiver perguntas... Tem 2 pessoas escrevendo. Ah, tá. Para mim ainda não está aparecendo aqui. Vamos ver quais são as perguntas. Ou comentários, tá? Os 2. Pode ser comentário também, tá? A gente vai interagir agora aqui. Engraçado que no meu celular, eu já sei o que eu vou fazer. Você pode minimizar a sua tela. É verdade, né? Eu já terminei a parte do Excel, eu vou olhar por aqui. Legal. Cíntia disse bastante útil a apresentação. Bastante útil a apresentação, foi o comentário da Cíntia, muito obrigado. O César falou que está olhando e aprendendo, muito obrigado. A Margarete chegou. O César muito boa noite. Da manhã também, igual caramba. Poxa, que honra, gente. 1h da manhã assistindo Cristiano Galvão, chato pra verdade, caramba, a gente né? tem o Manuel de Portugal, que está na Suíça, e o César, que é brasileiro, que está em Portugal. Vocês ouviram isso? Que ela está do meu lado, mas ela está mais distante aqui. Como é que é? O Manuel é de Portugal e está na Suíça. O português está na Suíça. E o César é do Brasil e está em Portugal. E a gente é do Brasil e está aqui nos Estados Unidos. Vamos misturar tudo aqui. E vai ter gente de Portugal no Excel Weekend, hein? Vai ter gente lá, a comunidade está crescendo. Tem a portuguesa que agora trabalha no Canadá e tem um português de Portugal mesmo. A Cíntia também é de Portugal. Que legal, Portugal. Então a gente já está estreitando aí, encurtando distâncias, né? A Cíntia também, brasileira em Portugal. Legal. Tem uma dúvida que apareceu do Anderson Rocha. Tá, só que subiu o texto, né? Vamos ver. Tem uma pasta que tenha X meses no formato planilha e eu acrescentar mais um mês, como será essa atualização do Power Query? Carrega e... Vai precisar fazer de novo? Jogar o dado tudo de novo ou dá para atualizar? Você atualiza e aí na atualização ele vai pegar tudo que está na pasta. Ele pega tudo de novo, os que já estavam e os novos. A não ser que você faça consultas de tipo de acrescentar. E aí na de acrescentar você tem que tomar algumas precauções, porque
porque ela vai querer colocar os dados em algum lugar onde já existe alguma coisa. Mas, a princípio, uma consulta comum, ela vai pegar tudo que tem na pasta. Se num dia a pasta tem 5 arquivos, carrega-se 5 arquivos. No dia que tiver 50, carrega 50. E se eles estiverem no mesmo padrão, você não vai ter nenhum problema. Se o padrão for diferente, aí você vai começar a ter algumas inconsistências aí nas colunas, e isso precisa ser tratado. Uma das coisas que podem acontecer na pegada dessa aula de hoje é a questão das datas. Você tem dados vindo do Brasil, de Portugal. Você provavelmente vai ter datas no formato que nós brasileiros usamos. Aí você pega um dado que vem dos Estados Unidos. Aquilo precisa ser tratado primeiro, em vez de ser jogado na mesma pasta igual todo mundo. Tá? Senão a gente corre um risco de não ter a coerência nas datas. Falaram de slides aqui, ó. Vamos na ordem aqui. O Ademir Justino, parabéns pela exposição, muito obrigado. O PowerQuery é um recurso muito interessante. Live da Karine, sim. A Karine esteve no Excel Weekend também, muito legal. Fez que ela levou também PowerQuery, não, a PowerPivot que ela depois foi? Ela teve no 5 com o Power Pivot e teve PowerQuery no 3 também. Sim. O Laender também, que é sócio dela. Sérgio, Cristiano queria saber se poderia partilhar em slides este processo. Eu tenho os arquivos aqui, eu posso deixar um arquivo para facilitar, mas eu vou fazer melhor. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre o processo de múltiplas pastas. Você consegue jogar dali, o link? Tá, ali já está pegando o link e vai colocar o link aqui. E tem um outro link também que eu vou pedir para ela passar, que é o link. Eu posso interromper aqui o compartilhamento, né? Como é que faz? É só fechar aqui, né? Pronto. Tá compartilhando aí não, né? Já acabou. Não, vai sim. Uhum. Tá, ali já vai pegar aqui o link do vídeo, que está lá no YouTube. E é o distraído da PowerPoint, né? É esse mesmo, é esse mesmo. É um vídeo até recente, vídeo bem recente. Ela está botando o link agora aqui para vocês. Enquanto isso, você pode mandar mais perguntas, gente. Ó, já guarda aquele que está no WhatsApp aí que eu passei para vocês. Eu vou falar para eles agora desse processo. Tem um que eu te passei. Esse aí, esse aí. Ó, Anderson aqui com mais uma pergunta. Opa, veio uma grande aqui, ó. Uma vez eu carreguei um arquivo para o Power Query que continha uma coluna com datas, porém de uma forma... Esse aqui fica na frente aqui. De forma nenhuma, o Power Query reconhecia como data. Tive que me virar de outra forma. Tem motivo para isso acontecer? Então, Anderson, aqui hoje aconteceu uma coisa engraçada e a gente fala que é natural. Na verdade, eu preparei o arquivo aqui para dar um erro muito sério, que a gente até repassou aqui de tarde. Eu falei aqui, ó, eu estava mostrando para a Lígia o que eu ia apresentar, e era para estourar um erro muito sério. Eu acabei mexendo em alguma coisa e salvei o arquivo antes da apresentação, e não estourou o erro que eu pretendia mostrar. Mas o processo de datas é aquele que eu mostrei de fazer a conversão, que não é a conversão automática que o Power Query faz para você. Se você trabalha com um sistema de datas diferente daquele que veio o arquivo, o ideal é você cancelar a alteração de tipos, que ele faz automaticamente, e aí você vai pelo alterar usando a localidade. Aí na localidade você especifica qual é o idioma e especifica também qual é a ordem lá, se é dia, mês e ano, ou mês, dia e ano, ou algum outro que seja utilizado. Tá? Enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, deixa eu já adiantar aqui uma informação. Esse tipo de problema, ele é um de muitos, né? Um deles é aquele que eu já mostrei no final, mas eu não trabalhei naquele arquivo, que é de cabeçalhos que tem que ser eliminados, quebras de página, traços, aí o número vem com ponto, no outro arquivo ele vem com vírgula. Esse tipo de tratamento a gente faz no Power Query, e eu vou abrir uma turma online já com aula começando agora no dia 1º de outubro. Então, para quem quiser se aperfeiçoar no Power Query, desde que já tenha uma noção, pelo menos aí de tabela dinâmica,
a gente vai abrir essa turma online, é uma turma pequenininha, e como a gente já está incentivando todo mundo, ó, se inscreve no Excel Weekly, se inscreve no Excel Weekly, a gente já está colocando esse curso a preço de curso gravado, mas ele não é gravado, ele apesar de ser online, ele é um curso ao vivo. Então ele vai ser às terças e quintas, das 8, é esse horário que a gente começou aqui, né? 8 de Brasília até às 10 de Brasília também. Vão ser 6 aulas, então são 12 horas de aula, e o link está aqui esse que ele já acabou de botar, que é o Eventbrite. Nem coloquei a ementa lá, porque a ideia era dar a prioridade aqui, anunciando para o pessoal desse webinar, e eu vou colocar aqui, quem tiver aí querendo fazer esse curso, vai dar uma olhada lá, e a gente vai deixar um cupom também para 3 pessoas, e o cupom é o Vamos Analisar, que é um cupom de R$ 200 de desconto nesse curso aí, para 3 pessoas que se inscreverem primeiro, tá bom? Mais perguntas? E aí, ó, nesse curso a gente vai trabalhar com arquivo de texto, a gente vai fazer busca de dados da web. Se você tem uma página da internet, você faz aquele copiar e colar, né, Ctrl+C, Ctrl+V, aí os dados não vêm num padrão muito bom, a gente faz toda a arrumação dentro do Power Query também. Acabei falando do curso já antes, que eu vi uma pessoa digitando aqui, mas eu acho que não veio, né? Então, ó, melhor ainda que os slides, né? Recapitulando aqui o que o Sérgio perguntou. Melhor que os slides. Vai nesse vídeo do YouTube, e aí quem não assinou o canal, assina o da Lígia também, que é o Vamos Analisar. E para quem quiser estudar comigo aí já a partir dos próximos dias, ou iníciozinho de outubro, terças e quintas, tem o link aí do Eventbrite. Se não tiver mais perguntas, a gente devolve aqui as palavras para a Lígia. E acabou. Qualquer coisa, a Lígia ainda manda uma saideira aqui da pergunta. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Vai ficar gravado aí para quem quiser recapitular. E aí, quem quiser assistir depois com mais calma, entre no canal da Lígia, que é o Vamos Analisar, lá no YouTube. Aí, quando vocês se assinarem, já marquem o sininho, que é para vocês receberem a notificação dos próximos vídeos. Às vezes o pessoal fala, eu não vi que ia ter live, eu não vi que ia ter webinar. Marcando o sininho é mais fácil de receber a notificação. Gente, valeu mesmo. Vou passar aqui, então, o comando para a Lígia. Muito obrigado. A Fabiana já está no Excel Weekend. Ó, não se esqueçam, se inscrevam lá, que vai ser a maior edição que nós já tivemos. Vai ser a edição maior que a 3 com a 4 juntas. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal. Voltei, gente. Voltei. Obrigada, Cristiano. Gostei muito do tema. Na verdade, a gente bolou ele juntos. A gente decidiu fazer isso por conta do que a gente vem ouvindo e por problemas que até eu tenho passado, às vezes, porque eu trabalho com 2 bancos, Brasil e bancos americanos, dados americanos, e muitos deles eram problemas que eu tinha, e o Cristiano acabou me ajudando, porque ele nem mostrou um passo a passo, mas antigamente a gente trabalhava com data, né? A gente tinha que dividir em dia, cada coluna era uma coluna do dia, uma coluna do mês, uma coluna do ano, e depois concatenar tudo. E às vezes nem dava muito certo, né? Enfim, aí com o Power Query a gente conseguiu fazer uma coisa mais agilizada, com menos processo, mais rápida. Obrigada, Cristiano. Eu só quero falar que esse webinar a gente vai gravar, tá gravando, né? Ele vai ficar disponível no YouTube, no canal do Vamos Analisar. Acho que acredito que até sexta-feira eu consiga subir o vídeo lá. Se vocês quiserem rever ou indicar para algum amigo, fiquem à vontade. Só que eu queria falar que o webinar ele nasceu para ser um bate-papo ao vivo. Então, nem todos os webinars a gente vai gravar e disponibilizar no YouTube, e nem todos os arquivos, quer dizer, nem todos não, nenhum arquivo que, se caso a gente disponibilize aqui, vai ficar disponível no YouTube ou depois para a gente enviar para vocês. Então, é muito importante que vocês participem e interajam com a gente ao vivo, tá? Então, eu queria agradecer o webinar de outubro, que esse é o último, né? Agradecer ao Cristiano, ao César,
e ao Bruno, que nos ajudou, o Bruno Garcia também participou aqui. Foi sensacional. De setembro. É que você já está com a agenda na mão, que está eu tô cheia. de outubro. Que a agenda está cheia, por sinal. Já. Desculpa, o de setembro, esse é o último de setembro. Foi um sucesso, foi o nosso primeiro mês, a gente recebeu muito elogio, e eu tenho que agradecer aos palestrantes que vieram trazer ideias, porque vieram pessoas de peso, com conteúdo muito bom, então eu tenho que agradecer. Se o Vamos Analisar o webinar fez sucesso, com certeza por conta dos palestrantes, e não por toda a organização que a gente fez por trás. E eu já quero agradecer que a agenda de outubro ela já está pronta, eu já vou botar no blog, vou divulgar nas redes sociais, mas só vocês terem uma noção do que a gente vai falar em outubro. Eu venho no dia 2 de outubro falando sobre perfil analítico, que é muito importante no mundo em que a gente vive de dados, né? Ter esse perfil analítico, ser uma pessoa analítica. As empresas estão exigindo cada vez mais, faz parte do soft skills que o LinkedIn vem sempre falando para a gente. Eu acho que é um assunto importante e eu espero vocês para participar. A gente vem também com Data Driven, que é a do Olegário Araújo, que foi uma indicação do César. Quando ele indicou, eu falei, com certeza. Depois eu fui procurar quem era o Olegário, e na verdade eu já tinha conhecido o Olegário, a gente já tinha contato no LinkedIn, eu já tinha assistido uma palestra dele, e realmente ele é sensacional, então eu tenho certeza que vai ser um webinar maravilhoso. Depois vem o Gerson Virgutz, que eu acho que vocês também conhecem muito bem, o Gerson, falando sobre storytelling, que também é muito importante nesse mundo todo lotado de dados, né? Porque agora, ok, a gente está falando de Big Data, a gente está falando de mais de 3 milhões de linhas, mas como é que eu consumo esses 3 milhões de linhas, né? Através de visualizações de dados, através de gráficos. Então, está muito importante isso. E também, por último, em outubro, a gente vem... na verdade, não é o último, tem mais um, que é o Rafael Alfieri, que ele é sócio de uma empresa de Business Intelligence. Ele vai trazer uma ferramenta para vocês, bem legal. A gente vai falar mais sobre isso. E o Ranieri Ramos, que é um estatístico maravilhoso, que ele tem um blog estatístico, que eu sou apaixonada por esse blog. Eu fiz um convite e ele aceitou de primeira, e eu só tenho que agradecer. Então, em outubro, a gente já está com a agenda lotada, com gente muito boa, como o César escreveu aqui, o Lecar é 10, ele realmente é 10. E em novembro também eu já tenho já algumas pessoas, e se vocês também quiserem indicar, pedir alguém para palestrar aqui, só me mandar que a gente entra em contato. Porque a ideia do webinar, Vamos Analisar, não é só eu falar sobre algum tema, mas sim da gente criar discussões saudáveis sobre tudo isso que está acontecendo, porque o mundo está cheio de dados e cada dia que passa a gente só tem mais dúvida em relação ao que vai acontecer no futuro, tá? Bom, acho que se vocês tiverem mais uma pergunta, acho que não saiu nenhuma. Todo mundo agradecendo. Eu agradeço muito a vocês pela participação. Quer falar alguma coisa? Final, dá um tchau para quem está assistindo pelo Facebook, que eu não estou monitorando aqui. Além do Go Branch, a gente fez também pelo Facebook pela primeira vez. Então, eu quero agradecer a presença também do pessoal que está lá no Facebook participando. Muito obrigada e espero vocês no próximo. Uma boa noite.